Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para uma super aula com um convidado muito especial. Que bom que você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo à nossa live. Quem está entrando, já chama o colega e avisa que nós estamos ao vivo, beleza? Já vai avisando aí a galera que não está online para chegar, porque hoje, gente, vocês vão aprender muita coisa bacana que certamente vão ajudá-los imensamente a fazerem boas provas de concurso. Quem tá entrando aí, cara, já vai me falando de qual cidade e estado vocês são. Quero saber qual o estado de vocês. Hoje a gente tem um convidado do Nordeste, lá do Nordeste, para estar com a gente aqui. Boa noite, Daia. Boa noite, Cristiana. Boa noite, Cláudia Maria. Boa noite, Renata. Boa noite, Silvana. Cariacica, Espírito Santo, meu estado. Boa noite, Micaele. Boa noite, Lucineide. Boa noite, Henrique, meu amigo, do Piauí. Boa noite, Taline, de Igarapé, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nossa live é com um convidado especial. Temos trazido em nosso Instagram os melhores professores de conhecimentos pedagógicos do Brasil. É isso mesmo. Só a elite de conhecimentos pedagógicos e tem gente bacana para chegar ainda, tá? Tem muita aula boa para vocês assistirem. Então nós vamos ter hoje no nosso Instagram a presença do professor Alonso. O professor Alonso é professor de conhecimentos pedagógicos. Ele trabalha no Pedagoflix, também trabalha no Estratégia e entre outras atividades. Ele é do Rio, mas atualmente está em Pernambuco. Isso aí. E ele vai hoje conversar com a gente, discutindo alguns pontos importantes que vão ajudar bastante pessoas a melhorar a sua performance e a melhorar seus resultados em concurso. Vamos ver se o professor está online aqui. Já vou chamá-lo. Gente, tá chamando aí. Será que foi? Boa noite, professor! Opa! Boa noite, professor Davi. Boa noite a galera que está assistindo. Que live hoje, hein? Muito feliz de estar aqui com você, professor. Compartilhar um pouquinho só do que a gente sabe, né? Com essa turma toda, com essa galera que está aqui se preparando para concurso público, está na luta. E a gente vem aqui para trazer um pouquinho de ajuda para essa galera toda aí, com muita força. Obrigado pelo convite. Vamos embora, professor Davi. Um prazer ter você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Porque sempre é muito complicado, não é só atender o convite, mas organizar a agenda. Então, isso é um desafio. Então, que bom que você pôde nos atender aí e nos auxiliar hoje. Tá, mas sempre que o professor Davi convidar, eu dou um jeito de arrumar espaço na minha agenda. Vamos embora. O que eu quero é essas parcerias aí para a gente ajudar essa turma toda aí. Conte comigo sempre que precisar e, mais uma vez, já agradeço. No final, vou ter todo um discurso aqui para te agradecer por esse convite, mas já antecipo agora. Muito obrigado e vamos lá, vamos ajudar essa turma toda aí. Professor, hoje eu vou falar menos, eu falo muito, mas hoje é o nosso convidado que vai falar mais. Então, assim, ter presente, conta pra gente quem você é, de onde você onde você trabalha, qual a sua formação. Conta um pouco, quem é o professor Alonso, para quem está chegando agora e ainda não conhece seu trabalho. Tá certo. E olha que eu achava que ia ganhar uma folguinha de falar também, porque o professor fala todo dia, mas tudo bem. Hoje eu sou convidado, eu vou continuar falando, te dar essa folga aí. Mas vamos lá. Professor Alonso, tem uma história que é um pouquinho diferente da maioria dos professores da área de educação. Por quê? Porque o normal, pelo menos o caminho normal, é o professor se formar em pedagogo, se formar como professor de matemática, não é isso, Davi? Professor de matemática, no seu caso. Começa pela área da educação e depois cama para o lado do concurso público, né? Ou vai atuar como concurseiro e depois como professor. No meu caso, foi o inverso. Eu comecei a minha carreira, digamos assim, como concurseiro e depois é que eu adentrei na área da educação. Para ter ideia, o professor Alonso fez o primeiro concurso com 14 anos, Davi. Com 14 anos. Eu fiz o primeiro concurso para o Colégio Naval. É um colégio de formação de oficiais da Marinha do Brasil. Eu vi que você trabalha, tem alguma relação com a Marinha pelos seus posts aí. Isso. Eu já não sou mais da Marinha, mas eu entrei na Marinha com 14 para 15 anos
E eu lembro da minha primeira prova de concurso público foi no estádio do Maracanã. O Maracanã não era nem reformado ainda, foi reformado para a Pô, Copa em 2014. A gente está falando de 1998, 1999. E aí eu fiz a prova no Maracanã, que não estava reformado, na arquibancada de concreto. E assim, eu via todos os meus concorrentes. É diferente de fazer uma prova em salada, né? Onde a gente fica um grupo de pessoas, tu vê os seus concorrentes, mas você vê 40 pessoas numa sala. Eu via todos os meus concorrentes no Maracanã, no anel do Maracanã, em volta foram mais de 10 caramba. mil concorrentes, uma loucura. E olhar para aquele cenário todo e achar que, pô, será que eu vou conseguir uma vaga? Realmente é um desafio. Mas graças a Deus deu certo. Consegui a aprovação no Colégio Naval. E aí eu segui, foram 7 anos de academia militar. Eu fiz o segundo grau. E a minha faculdade, meu nível superior, é na academia da Força Armada, da Marinha. Eu fiz a escola naval. Então, eu me formei militar, fui tenente, fui capitão, né? Fui seguindo a carreira. E aí, e dei muitas aulas como instrutor dentro da Marinha. Atuei muito como professor, não, mais voltado para a área militar. Sempre tive esse perfil. E aí, até que um dia eu falei, cara, eu estou meio enjoado aqui da carreira militar, vou seguir outro rumo. Quero estudar mais, sempre gostei de estudar. E aí eu voltei a estudar para a carreira fiscal. Eu já era oficial da Marinha, eu era capitão, comecei a estudar para a carreira de auditor fiscal. Hoje eu ocupo o cargo de auditor fiscal. Então, saí da Marinha. Atualmente, eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita aqui no estado de Pernambuco. Até muita gente acha que eu sou nordestino, mas depois que vê o sotaque já dá para desconfiar, né? Mas eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca. Aham. Mas o sotaque já vai se misturando um pouco, né? A esposa é paraense, filha é pernambucana, é uma loucura só. E aí, depois que eu passei no concurso para auditor fiscal, estamos falando aqui de 2013, 2014, eu voltei a atuar com concurso público, mas como professor e como coach para concurso público, né? Então, eu Aham. ajudava muitas pessoas que estavam se estudando de alguma forma para concurso. Eu tinha as minhas metodologias, minhas técnicas. Nas aprovações no concurso que eu fiz, eu consegui colocações bem legais, muito boas. Isso, de certa forma, é um estímulo para quem está começando a estudar. Eu vou embora, vamos estudar junto aqui. Eu tinha um serviço de coach na época para concurso público, até que o Estratégia Concurso, né, viu meu trabalho e me convidou para ser coach primeiro. Então, eu atuava como coach no Estratégia Concurso. Ainda estamos falando aí de 2015, 2016, alguma coisa do tipo. E dentro do Estratégia, foi quando o dono do Estratégia, um dos donos, né, o Ricardo Vale, muita gente conhece ele, me convidou para dar aula de legislação na área da educação. Uhum. Né? E é uma área que dá para você dar aula de legislação, porque a gente já tem uma Aham. gama de conhecimento de legislação muito grande. Principalmente na minha área, eu lido com legislação diariamente, legislação tributária e outras áreas, inclusive a parte de arrecadação de impostos de instituições de ensino e por aí vai. E aí eu comecei a dar aula à primeira vista ali com a LDB, eu me encantei. Né? Foi até a paixão à primeira vista, né? É o tema que eu particularmente mais gosto de dar aula de LDB, eu tenho tesão, eu tenho paixão pela LDB e outras coisas mais ali. Aí depois a gente vai se aprofundando, vai estudando a PNL, diretrizes curriculares, linguagem nacional, pronto. Foi paixão à primeira vista, eu decidi então focar de vez na área da educação. Hoje eu tenho pós-graduação em pedagogia, tive o prazer, o privilégio de ter professores como Miguel Arroio. A gente fala muito de Miguel Arroio quando vai falar de uma aula de tendências pedagógicas libertárias. Eu tive aula com Celso Barros, que fala de projeto político pedagógico, Terezinha Rios. E essa paixão aumentou ainda mais. Né? Então, desde então, eu venho focando na área da educação, estamos falando aqui de 2017 para cá, e eu dando aula de estratégia foi quando eu decidi lançar uma plataforma própria do professor Alonso de pedagogia, que é a Pedagoflix. A Uhum. Pedagoflix nasceu agora em outubro de 2020 e está aí a todo vapor, com muitos cursos sendo lançados e tem mais novidades aí em março vindo aí. Inclusive, muita gente que eu estou vendo aqui no chat, nossos alunos estão acompanhando, que são alunos nossos, né? Aluno do professor Davi, aluno do professor Alonso também, estão acompanhando, muitos deles também alunos da plataforma Pedagoflix. Então é isso, mais ou menos um pouquinho da história aí, bem resumido aí do professor Alonso, de quase 20 anos de concursado, de concurso público. Professor Alonso, na sua experiência agora na área da educação, você está se familiarizando com alguns concursos em específico. E assim, eu até conversei com você antes, a gente falava que nossas experiências regionais ou profissionais, às vezes, nos encaminham para determinados editais e determinados concursos. Então, a gente já
já pego uma familiaridade com alguns editais, com alguns determinados concursos. Nos cargos de magistério, existem alguns concursos que sempre aparecem nos editais. Nos Sim. editais que eu trabalho, tem um grupo de conteúdos que eu sempre vejo e que eu sempre indico para a galera que estuda. E nos editais que você trabalha, que você já trabalhou, que você conhece aí, quais conteúdos você poderia indicar para a gente como são os conteúdos que sempre aparecem em conhecimentos Sim. pedagógicos, legislação educacional, dentro da área da educação? Essa tua pergunta, inclusive, é muito válida para quem está começando também, né? Às vezes a pessoa vai começar a estudar e agora, eu começo por onde, né? Eu sou formado, estou me formando, a gente recebe muitos alunos, olha, estou no último semestre, professor, terminando aqui a faculdade, e já gostaria de começar a estudar para concurso, ou mesmo alguém que já está formado há algum tempo e decide iniciar. E essa pergunta é muito pertinente, porque muita gente me pergunta por onde começar, o que é importante. E, basicamente, a gente tem que dividir essa preparação para cargos na área da educação, seja para professor, inspetor, diretor, coordenador, enfim, em duas vertentes. Existe a parte da legislação e a parte mais teórica, né? Professor, você está ouvindo a nossa live em um computador? No celular. Tem um celular que está filmando e um outro celular? Não, não. Tudo está no celular, um só. Tem um só. É, Você consegue abaixar um pouco o volume dele? eu acho que sim. Vamos ver. Oi? Melhorou? Melhorou? Oi, agora melhorou, pessoal? Eu acho que agora diminuiu o eco da minha própria voz no seu. Eu posso colocar um fone aqui. Será que Não, não, ajuda se eu colocar um tá fone? ok agora. Acho que tá beleza agora. Então, pronto. Então, a gente precisa, quando a gente vai se preparar para a educação, saber que existe basicamente duas vertentes. Uma área de legislação, outra área mais teórica, Uhum. conhecimentos pedagógicos em si. E, assim, a parte de legislação não tem para onde correr. Tem que começar pela LDB. Isso aí, a minha paixão, né? A nossa. LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, porque é a lei da educação do país. É a lei mais importante, voltada especificamente para a educação. São 92 artigos que a gente tem que saber ali. Principalmente, a gente tem que ter uma boa noção de toda a LDB, mas principalmente a parte que nos atinge em relação ao nosso cargo. Você quer ser professor de educação infantil? Tem que saber tudo que está sobre Uhum. educação infantil. Na LDB, eu vou concorrer a um cargo de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de uma Universidade Federal. Já vai cobrar mais a parte de educação superior. Tem que ter esse feeling de saber identificar o que é mais importante. Mas, no geral, LDB tem que estar no sangue. Tem que saber as três finalidades do tripé da educação, tem que saber os princípios, tem que saber as garantias, tem que saber o artigo 13, de trás para frente, que fala das incumbências dos professores. Incumbência do professor, afinal de contas, não está fazendo uma prova para professor. Tem que saber o que está na LDB, o que o professor tem que fazer. Existe aquela mistura muito grande com as incumbências do estabelecimento de ensino, no artigo 12. Então, a LDB, acima de tudo, começando por LDB. Na parte de conhecimentos pedagógicos, eu indicaria, como eu já vi outros professores, inclusive com o professor Davi falando, tendências pedagógicas, eu creio que se não for unanimidade, quase todos vão falar em tem que focar em tendências pedagógicas, é um assunto muito recorrente. Não só tendências pedagógicas, mas também a parte de didática, onde a gente vai falar aí de planejamento. Inclusive, quando a gente fala um pouquinho de dicas de estudo, eu queria fazer uma analogia com o que a gente estuda para a prova e como a gente pode aproveitar isso na nossa preparação. A gente vai falar de planejamento, projeto político-pedagógico, conteúdos, metodologias, avaliação da aprendizagem. Sendo que em recursos, tem um ponto aqui que eu gosto muito de chamar a atenção nas minhas aulas, que é em relação aos recursos tecnológicos, as TICs. Porque Uhum. tecnologias, no mundo de hoje, né, é algo que não pode ser deixado de lado. E cada vez mais os concursos públicos, as provas, estão cobrando esse assunto, tecnologias, porque eles querem professores que tenham tato com as tecnologias, né? Afinal de contas, o mundo hoje está digital. Então a Uhum. gente fala de César Coelho, olha que a gente dando aula por meio de uma tecnologia, né, da informação e comunicação. Então tecnologias também é um assunto muito importante. A gente tem que entrar numa área de psicologia, teoria de aprendizagem, a gente tem que falar de Piaget, vai ter que falar de Vygotsky, né, Valum, enfim. São temas que recorrentemente caem em quase todos os cargos. Vai variar um pouco, por exemplo, se a gente está falando de educação infantil.
Aí você vai ter que focar mais em rotina, planejamento da educação infantil, espaço e tempo, não é isso? Vai falar um pouquinho até, inclusive, em alguns editais cobram primeiros socorros, questão de, por exemplo, que a parte da manhã a criancinha tem que ter uma atividade mais ativa, em determinado horário ela fica num momento mais calmo, mas aí é que tá. Tem assuntos e assuntos. Assuntos que são cobrados praticamente em todos, que foi a sua pergunta, e outros assuntos que você precisa analisar. Realmente, será que isso é importante para mim? Será que isso cai para o meu concurso? Será que eu tenho que estudar a lei dos institutos federais se minha prova é para a educação infantil? É preciso ter esse feeling. Mas, generalizando, se eu fosse começar agora a minha preparação, LDB, não tem para onde correr. PNE é muito importante. Alguns editais não cobram, LDB todos. O ECA, importante também, mas alguns editais não cobram. Base Nacional Comum Curricular. Vamos lá, BNCC, documento que passou a ser obrigatório agora em 2020. Foi publicado em 2017, obrigatório a partir de 2020. Eu acredito, professor Davi, que é um dos assuntos que vai vir aí com toda a força Com tudo. nos editais. Inclusive, eu faço o alerta, por exemplo. O aluno concurseiro está estudando com base no edital da última prova que aconteceu em 2014. Em 2014 não tinha base nacional como currículo ainda. E é um assunto que você tem que ficar ligado, porque tem grande chance de vir, por mais que não tenha vindo no edital anterior, não é isso? E, inclusive, hoje eu trabalho com cursinhos para concursos que pré-edital. Por exemplo, da SEDUC do Rio e da SEDU Espírito Santo. Ambos realizados antes o último edital, antes da BNCC. Então, eu nem esperei o edital para já inserir BNCC nos conteúdos, porque eu estou seguindo o edital passado. Mas eu já, assim, pela experiência, cara, vai de BNCC, Tem que ser. vai estar no próximo. É um documento obrigatório para todas as escolas de educação básica. Então, a chance de cair na prova é muito grande. A não ser que, às vezes acontece, né, um concurso talvez menor de uma prefeitura municipal, basicamente fazer um copy-cola. Já viu alguns editais que é exatamente como foi no anterior. Já vi edital acontecer isso, inclusive colocando no edital uma norma que já nem existe mais, desatualizada. Eu já vi isso acontecer em concurso. Mas claro que não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, as coisas são feitas direitinho. E você tem que estudar a base nacional e que não é fácil estudar a base nacional. A base são mais de 600 páginas. Ela completa. Então, também tem que ter um bom direcionamento aí para o professor Davi, o professor Alonso, que vai apontar, né? Ó, 600 páginas, dá para a gente converter isso aqui em 50, em 60, aqui, ó, foca aqui que isso aqui é o mais importante, né? Porque realmente, se for estudar tudo, é uma energia gigantesca que o concurseiro vai gastar. Aí temos aqui uma outra observação, só discutindo aqui, Davi, já passa a palavra. O novo Fundeb, né? Incluído na Constituição Federal, emenda constitucional 108, agora de 2020 também. O Fundeb em si já é muito importante para a educação, para a manutenção. Tem muitas escolas de prefeituras, principalmente, que dependem quase 100% desse recurso do Fundeb. É um assunto importante para a educação, muito discutido. E é um assunto relativamente novo. Não é totalmente novo, porque o Fundeb já existia, mas existe um novo Fundeb, com muitas variações, diferenças de percentuais, valor da União aplicado agora. Também acredito que é um assunto, além da base nacional, são assuntos relativamente novos. O novo Fundeb mais novo, a base nacional já é desde 2017, mas obrigatório em 2020, que vão vir estourando nos assuntos aí dos novos concursos. Professor, antes da gente continuar, quero mandar um abraço e um oi para a Bianca, que pediu para eu mandar um oi para ela aqui no nosso chat. Bianca, ó, um abraço para você. Quem nos assiste, envie o link dessa live para um colega para chamar aqui para estudar com a gente. Como muitos de vocês talvez são novos em concursos, as pessoas que iniciam a jornada de preparação para o concurso, às vezes ficam perdidas exatamente em onde começar, igual você deu essas dicas aí. O que eu começo a estudar? Porque quando se depara, por exemplo, com a BNCC, que é gigante, se ele não tiver uma orientação, vai ficar perdido e já vai desanimar logo no início. Então, professor Alonso, para ajudar a galera, e eu vou pedir até para a galera pegar um papel para escrever, se precisar. Se tiver alguém que nos assiste, a galera que está fazendo concurso, mas ainda não sabe qual concurso, não sabe qual edital, mas sabe que é um concurso para professor. Que ordem você daria, assim, de conteúdos? Por onde ela deveria começar a estudar? Olha, comece a estudar por esse que vai ser bacana.
Fala pra gente uma ordem aí, pela sua experiência, pela sua prática, que é positiva para o aprendizado daqueles que ainda não têm o edital e ainda não sabem para qual concurso fazer. Joia, vamos lá. Eu vou falar assim dos conteúdos. Eu só vou ir um passinho antes disso. Antes da escolha dos conteúdos, eu teria para falar o seguinte. Ah, é muito importante você internalizar o motivo de você estar estudando para concurso público. Por que você está começando a estudar para concurso público? Qual é o motivo? Eu preciso de estabilidade, preciso de um salário, eu gosto de atuar naquela escola, eu gosto daquela secretaria. Qual é o seu verdadeiro motivo que você está começando? Porque a jornada, né, o caminho, ele não é tão fácil, ele é difícil. Vai haver momentos dificuldade. De repente você vai fazer uma prova e não vai tão bem, não vai passar. Isso gera, né, uma, de certa forma, uma desmotivação, um desestímulo. Mas aí você tem que estar sempre lembrando por que você está começando, por que você começou. Isso é o início de tudo. Eu quero começar a estudar para concurso por causa disso, nem que seja um concurso temporário, para eu quero algo maior, melhor depois, enfim. Mas, primeiro ponto, lembre-se por que você está começando. Quando você desanimar, volte nesse momento inicial, onde tudo começou. Por que eu já passei horas e horas? Porque chega no metade do caminho, de repente dá vontade de desistir, alguma coisa do tipo. Você voltando nisso, nossa, eu já estudei tanto, já passei tantas horas aqui estudando, abri mão de tanta coisa para estudar, né? E o meu objetivo é esse, eu vou pensar. Primeiro ponto, ter esse objetivo bem claro. Focar nesse objetivo. E aí eu queria trazer aqui muito do que a gente trabalha em didática, as aulas que os nossos professores formados aqui sabem, que a gente acaba falando muito na preparação para o concurso, que no planejamento a gente começa sempre pelo objetivo. Nós temos um objetivo, depois a gente parte para o conteúdo, que foi a sua pergunta, eu vou falar já, não é isso? Entra na metodologia, entra no recurso e depois na avaliação. Eu queria trazer isso aqui nessa live para a nossa preparação. Então, o primeiro passo é o objetivo. Qual é o seu objetivo? É passar no concurso público da Secretaria de Educação, do Instituto Federal, ser professor de educação infantil, dos anos finais do fundamental, seja qual for. Defina seu objetivo, a sua motivação. A partir daí, você vai ver o que eu preciso fazer, quais são os conteúdos que eu preciso estudar, o segundo passo da metodologia, do passo a passo do planejamento. Quais são os conteúdos? Sua pergunta, né? Agora eu encaixo a sua pergunta aqui. De uma maneira geral, eu começaria estudando por LDB e entraria em tendências pedagógicas. Mas eu não pararia por aí. Qual é o seu objetivo? Eu volto na pergunta, porque tudo tem que estar focado no objetivo, né? Todos os passos focados no objetivo. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é Secretaria da Educação do Espírito Santo. Um exemplo. O que eu tenho que fazer? Quais são os conteúdos que eu tenho que estudar? Eu tenho que olhar pelo menos o edital anterior da Secretaria da Educação do Espírito Santo para ter uma base. Então, posso falar genericamente aqui LDB, tendências pedagógicas, de maneira complementar. Olha o edital da Secretaria de Educação do Espírito Santo e ver o que é cobrado. O que costuma cair na prova? Quais são os conteúdos que eu vou ter que estudar? Sabendo, tendo uma ideia do que eu tenho que estudar, eu começaria por LDB, respondendo a sua pergunta, e tendências pedagógicas, que dá uma base bem legal na parte de conhecimentos pedagógicos. Ok, entrei já no que eu vou estudar. Eu já sei qual é o meu objetivo, já defini o meu objetivo, já vi quais são os conteúdos que eu preciso, e aqui vem uma dica bem legal da nossa live. Começa por LDB, começa por tendências, e eu entro agora no terceiro passo, metodologia. Não é isso? É o terceiro, metodologia, depois é recurso e avaliação. Metodologia. Qual é a sua metodologia de estudo concurseiro? Você precisa se conhecer. Existem vários métodos de estudo, mas que às vezes não funciona com você. Funciona com o outro. Funciona para mim, professor Davi, mas não funciona para você. O mais importante, nesse momento de qual a metodologia que eu vou estudar, é testar algumas e identificar qual se encaixa com você. Tem gente, por exemplo, que estuda com vídeo-aula. Tem gente que prefere estudar com material escrito. Tem gente que estuda com os dois. Tem gente que estuda só fazendo questões, né? Você encontra por aí depoimentos, eu estudei só eu passei no concurso só estudando questões. Bom, legal para ele. Não é normal isso acontecer. Você precisa de uma base teórica. O caminho é muito mais fácil você ter a base para resolver a questão. Qual é a metodologia que serve para você? Qual é o horário melhor para você estudar? É de manhã ou é à noite? Qual é o dia da semana que você rende melhor? Final de semana vale a pena? É dia de semana? Enfim, encontre o seu método. Existem vários que você pode conhecer pela internet. Encontre a sua metodologia. A metodologia que
melhor vai se encaixar para você. Aí entra a parte dos recursos. Os recursos é o que eu vou utilizar para me preparar para concurso público. E aí não tem como também fazer o nome do nosso trabalho. Oferecer para vocês o que a gente tem de melhor aqui, que são cursos. Professor Davi está aqui, um grande professor, professor Alonso, também tem seus cursos na Pedagogflix. São os recursos que vocês podem utilizar para otimizar a preparação de vocês. Quer ver um exemplo? O professor Alonso, assim como o professor Davi, com certeza, conhece livro de didática Libânio. Não é isso? Com certeza. Está por aí. Não tenho a menor dúvida. Está por aí. Está por aqui. Pois bem, deixa eu ver quantas páginas. Aqui são 300, 280 alguma coisa. Eu estou aqui com uns 10 livros aqui separados. É um recurso utilizável para a preparação? É. São 10 livros. Agora, o tempo que você vai levar para estudar todos esses livros, se de repente a sua prova é mês que vem, é daqui a 2 meses, 3 meses, saiu um anúncio que vai sair o concurso, esse recurso aqui pode não ser útil para o concurseiro. Qual é a solução? Uma das soluções, tem várias. Os cursos do professor Alonso e do professor Davi, que já fez todo esse trabalho de ler todos esses livros e preparar o material só com bizu, né? Só com néctar. Olha só, isso aqui é o que cai na prova. Isso aqui é a forma como a banca cobra. Essa é a grande diferencial, é a grande vantagem de estudar com nós, professores, que já fizemos todo esse trabalho no concurseiro, não precisa fazer de novo. É claro que se ele fizer a leitura, vai agregar, vai acrescentar na preparação dele. Isso é inquestionável. Ler todos isso é bom para o concurseiro, mas às vezes ele não tem tempo. Porque, vamos combinar, ele não tem que estudar só conhecimentos pedagógicos. Às vezes ele tem que estudar português, ele tem que estudar matemática, tem que estudar conhecimentos da cidade do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, do estado do Rio, da cidade do Rio, dependendo do concurso. Então tem outras coisas para estudar. E tempo aqui é muito valioso para o concurseiro. Então é saber também utilizar o recurso certo, um material adequado, um material atualizado, um material voltado para concurso público. Uma coisa é estudar para a faculdade, outra coisa é estudar para concurso público. No concurso público vai cair uma questão onde uma conjunção vai fazer a alternativa ficar errada. Quando a questão para ser professor, fazer prova professor, tem que passar por um processo exclusivamente de provas e títulos. Aí na alternativa vai estar provas ou títulos. Por causa do E, que foi transformado em ou, a alternativa, a questão fica errada. E é isso que o concurseiro tem que ver. Essas cascas de banana é um estudo totalmente diferente de um estudo para a faculdade, para a formação do pedagogo, do professor. Passamos pelo já o quarto passo, que é o recurso. Vamos chegar na avaliação, finalizando o nosso processo didático. O que seria a avaliação no nosso processo? É fazer a avaliação de como está a nossa preparação. Será que a nossa preparação está legal, está bacana, está indo bem? Como a gente faz isso? Fazendo questões, fazendo simulados. Tem muita gente que não se avalia, não faz essa autoavaliação, vai estudando sem ter a menor noção se a preparação dele realmente está boa, se está legal. Aí ele vai saber na hora da prova, quando ele não vai bem, porventura. Então, faça simulados, faça muitas questões, porque é ali que você vai ver se você está no caminho certo. Se você está acertando tudo, maravilha, continua. Se não está indo bem no simulado, não está indo bem nas questões, não está com um percentual legal, tem que rever o seu método, tem que rever os seus recursos, ok? Na última hipótese, rever o objetivo, ver se é isso mesmo que você quer. Mas, mantenha-se firme no seu objetivo que vai dar certo, fazendo todo o passo a passo certinho. Cara, que aula, né? Que ideia genial essa didática aí dos objetivos, até chegar na avaliação. Gostei dessa. Professor, porque é o seguinte, professor, a gente fala isso diariamente, inclusive nossos alunos trabalham com isso, mas às vezes não tem esse start. Como trazer isso, né? Para a nossa preparação, como tirar proveito disso. Agora, dentro dos conteúdos que você tem listado aqui como conteúdos principais, vamos aproveitar que você está com a gente aqui hoje. Eu não poderia deixar de extrair mais para a galera que nos assiste. Vamos lá. E só lembrando a galera que nos assiste aí, tem aluno do professor Davi, aluno do professor Alonso, tem aluno que estuda com nós dois. Mas quem está vindo aqui do meu Instagram, não deixe de seguir o Instagram do professor Alonso. Quem está vindo do Instagram do professor Alonso, siga o Instagram do professor Davi. Exato. Sempre postamos dicas de concursos, questões e materiais que vão ajudar vocês. Então siga os dois Instagrams aí para você não ficar sem nenhum material que a gente postar. Agora, voltando à pergunta, dos conteúdos que você tem enumerado aí, os principais,
Você poderia deixar algumas dicas dentro de cada um? O que dentro de, por exemplo, você falou LDB, BNCC, tendência, dentro de alguns conteúdos que você gosta de trabalhar, deixa pra gente algumas dicas do conteúdo, daquele conteúdo em específico, para ajudar a galera aqui, para poder contribuir com a preparação Vamos lá, deles. então a galera aí tem que pegar a canetinha e o papel para anotar agora, não é isso? Vamos lá, hein, pessoal, vou listar aqui. Por exemplo, começar por LDB. Ah, o artigo 2º já fala das finalidades da educação, as 3 finalidades. Tem que saber as 3 finalidades, o pleno desenvolvimento educando, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, tripé da educação. Alunos do professor Alonso estão enjoados de saber, eu tenho certeza que o professor Davi também, e eu repito quase toda a aula, isso cai muito em prova. Entra no artigo 3º, os princípios do ensino. Hoje nós temos 13 princípios também, muito cobrado em LDB. O artigo 4º vai falar das garantias, né, as garantias do Estado em relação ao ensino público também, vai falar da educação básica obrigatória, de 4 a 17 anos, que tem que manter a educação infantil gratuita até 5 anos de idade, entre outras regras, cai muito em prova também. Partindo do artigo 4º, pulando um pouquinho, eu destacaria o artigo 12 e 13, porque como eu já falei até no início da live, o 13 ele vai falar das incumbências dos professores. Então, se você está fazendo uma prova para professor, são enormes as chances da banca examinadora cobrar exatamente o artigo 13. Você está sabendo o que você tem que fazer, professor? Está aí o artigo 13. E assim, como muitas incumbências do artigo 13 são parecidas com a do artigo 12, muda a questão de palavras às vezes. Por exemplo, você pega uma incumbência do estabelecimento de ensino da escola, que é prover meios para recuperar os alunos com baixo rendimento. Aí tu pega uma incumbência que é do professor, é estabelecer estratégias para recuperar o aluno com baixo rendimento. Até o final da frase é igual, só que uma prover meios e outra estabelecer estratégias. São detalhezinhos que é aí que a banca vai trocar, né? Então, o artigo 12, o 13, tem que saber também. E aí vem aquele detalhe também que eu já comentei. Você vai fazer prova para educação infantil, tem que saber a parte da seção da educação infantil na LDB toda, indiscutivelmente. Eu já vou fazer prova para o ensino fundamental. Tem uma parte só de ensino fundamental. E se você vai fazer para ensino médio, tem a parte também do ensino médio. Juntaria aí também o artigo 26, que vai falar das regras dos currículos, né? A questão de o que é obrigatório, língua portuguesa, matemática, a disciplina de arte, educação física, quais são as possibilidades onde o aluno tem a faculdade de não praticar a educação física, o aluno tem prole, mais de 30 anos, enfim. São alguns pontos da LDB. Claro que tem muito mais aqui, mas esses aí, praticamente, em toda a prova. Se a gente vai falar de base nacional comum curricular, também é a mesma coisa. É prova para professor de educação infantil, tem que focar no capítulo da introdução da base, mais a parte da educação infantil. Se a prova para ensino fundamental, ainda tem um detalhe. É anos iniciais ou anos finais que você vai fazer, né? Se o edital vier separando, também estude a parte do capítulo da introdução, que vai falar das 10 competências. Hoje em dia, quase toda a prova tem as 10 competências, né? Toda. E aí, as competências gerais, as específicas, já é um pouco mais difícil de você pegar, porque são trocentas competências específicas. Mas as gerais, que são 10, precisa saber. E foca também na parte da etapa que você está concorrendo. Se é educação infantil, vai ter que estudar lá os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os 5 campos de experiência. Se é ensino fundamental, vai ter que estudar as áreas de conhecimento do ensino fundamental. A mesma coisa para o ensino médio. Em relação a saindo de legislação para tendências pedagógicas, e aí você tem que saber quais são. Vamos focar aqui no Libânio, né? Deixar um pouco Saviano, porque na maioria das questões ainda é Libânio, muito embora ainda encontramos aí bastante questões de Saviano. A classificação é um pouquinho diferente. Mas em relação à classificação Libânio, tem que saber qual é a diferença da pedagogia das tendências liberais para as progressistas, tem que saber quais são as liberais, quais são as progressistas, tem que saber um pouquinho das características de cada tendência que vão facilitar a identificação na hora de resolver a questão, qual é a tendência que está sendo abordada. É tecnicista, regime militar, modelamento do comportamento humano, Skinner, é libertário, então vai falar de Freire, vai falar de autogestão, vai falar de vivência grupal, enfim. São palavras que vão direcionar você a resolver a questão, palavras-chave que vão dizer, olha, por exemplo, falou de autogestão, pedagogia libertária. Não tem que ir para o outro lado, né? Então, são coisas que você precisa ligar. E aí está a vantagem, mais uma vez, das aulas do professor Davi e professor Alonso, esses destaques que nós fazemos para vocês. Porque a gente já viu mais de 1000 questões aí por assunto. Então, a gente tem esse conhecimento um pouquinho maior só porque a gente viu antes. Não é porque a gente é melhor ou mais inteligente, não. É só porque a gente está vivendo isso todo dia há anos, né? Então, a gente tem esse feeling de dizer, a banca cobra isso.
a banca vai querer trocar essa palavra aqui para tentar pegar você. E, com certeza, com as aulas você vai ficar muito bem direcionado. Acho que essa é a ideia de tendências, saber as tendências. Claro, você vai falar um pouquinho de Piaget, tem que saber os 4 estágios de desenvolvimento, né? Vygotsky, tem que saber de zonas de desenvolvimento proximal. São ações também que praticamente caem em toda a prova. Professor, observando essas dicas que você deu aí, principalmente em relação às tendências, você podia dar mais algumas palavras-chave. Você falou uma palavra que lembra a libertária. Fala pelo menos mais uma, 2 palavras-chave aí para a galera anotar, quem está anotando. Vamos lá, para anotar então. Resumão de tendências. Se a gente fala da primeira pedagogia, a primeira tendência que é a tradicional, né, a tendência tradicional, primeira palavra-chave é um autor, um representante. Coloca aí Herbar. Praticamente apareceu o Herbar, você já sabe que é tradicional. Ele traz um método de instrução, da didática. Você vai encontrar uma pedagogia tradicional, uma relação professor-aluno autoritária. Então, se você encontra essa palavra, essa relação autoritária, um foco em transmitir conteúdos apenas, inclusive a crítica de Paulo Freire, uma educação que só transmite conteúdo, não tem diálogo, onde o professor só expõe conteúdo, o aluno anota e faz a prova, isso é pedagogia tradicional. Aí, numa pedagogia renovada, progressivista, aí o foco é escola nova, é John Dewey, que vai trazer esse foco no aluno, um aluno ativo, vai trabalhar experiências, a descoberta por parte do aluno, são palavras também chaves para a renovada progressivista. A não diretiva, Carl Rogers. Pareceu Carl Rogers, não tem também o que pensar. Carl Rogers, psicólogo, foco no autoconhecimento, no aluno, na não diretividade. Na quarta liberal, nós temos a tecnicista. Aí é regime militar, modelamento do comportamento humano, Skinner, preparação de mão de obra para mercado de trabalho. São coisas também voltadas para o tecnicismo. Aí vamos para o outro lado agora. Tendências progressistas. Vamos falar de libertadora. Aí é Paulo Freire, né? Tem como Paulo Freire, libertadora. A gente vai falar aqui de temas geradores. A gente vai falar de educação problematizadora. A gente vai falar de codificação, decodificação. Relação horizontal, diferente da relação professor-aluno na tradicional, que é vertical. De cima para baixo, professor, autoridade está de cima e os alunos estão embaixo. Na libertadora, Paulo Freire prega uma relação horizontal. Professor e aluno estão no mesmo nível, um diálogo. Avançando um pouquinho, nós temos a tendência libertária, acabei falando da autogestão. Parece autogestão, pessoal, não tem que pensar não. Vivência grupal, assembleias, grupos de discussão, debates, são palavras também amarradas à libertária. E a gente fecha com a sétima, com a crítica social de conteúdos, ou histórico crítica, de acordo com o autor. Essa aí vai juntar o que Paulo Freire e as libertárias, que são anti-autoritárias, defendem, a questão de lutas sociais, transformações, questões sociais em si, com os conteúdos, né? Que foram deixados um pouquinho de lado na libertadora e libertária. Na crítica social dos conteúdos, os conteúdos passaram a ganhar importância de novo. Estamos falando daqueles conteúdos, o saber sistematizado que é repassado de geração para geração. Volta a ter importância. A Libani fala, olha, não é possível que possamos lutar por melhoria de vida, por transformações sociais, se nós não tivermos bagagem, conhecimento. Então, as questões sociais são importantes? Sim, são fundamentais. É preciso conhecer o que está acontecendo ao nosso redor. Mas é preciso dar esse instrumental, que são esses conteúdos. Junto, aí fica legal. O aluno, que vai ser o cidadão, ele vai estar capacitado a buscar pelas mudanças sociais. É um resumão, né? Bem rapidinho aqui. Agora, deixa eu aproveitar. Eu vou fazer uma pergunta de BNCC LDB. Qual pergunta você acha que sempre mais cai sobre LDB? Eu vou falar um exemplo aqui. Eu sempre vejo perguntando quais são princípios da LDB e coloca um errado para marcar o errado ou o certo. Dá para a gente uma dica de alguma pergunta de LDB que sempre cai e uma pergunta de BNCC que sempre cai, professor, pelo que você trabalha, pela sua experiência? A de LDB, eu citaria a questão da faixa etária da educação básica obrigatória. Porque ela já foi, há um tempo atrás, viu?
ela já foi obrigatória só para o ensino fundamental. A educação obrigatória era só o ensino fundamental, que já foi de 7 anos até 14, depois teve um alongamento do ensino fundamental, com certeza o professor Davi, o professor Alonso, fez até a 8ª série. Né? Os alunos mais novos já fazem até a 9ª série, o ensino fundamental aumentou. Como é que foi esse aumento do fundamental? Ele começou antes. Ele começava com 7 anos e agora passou a começar com 6 anos. Por sua vez, a educação infantil, que ia até 6 anos, passou aí só até 5 anos de idade. Então, o ensino fundamental aumentou. Então, esse ensino fundamental era a etapa obrigatória, só que houve uma mudança na Constituição Federal, com a emenda constitucional emenda constitucional 59. E aí, com essa ampliação da obrigatoriedade, entrando no pré-escola e entrando no ensino fundamental, no ensino médio, nós passamos a ter uma obrigatoriedade de 4 até 17 anos. E não mais de 6 até 14. E isso ainda cai muito em prova. Essa faixa etária de 6 a 14 já passou. Isso aí era quando somente o ensino fundamental era obrigatório. Quando entra a pré-escola, quando entra o ensino médio obrigatório, passa a ser de 4 a 17 anos. Essa aí também é clássica, cai demais. Pelo menos uma alternativa vem na prova sobre isso. Sobre Base Nacional Comum Curricular, é um assunto interessante, eu gosto de falar nas minhas aulas, que é sobre a questão da alfabetização. Você pega, por exemplo, outras normas, as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental, ou então o próprio Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005/2014. Esses dois documentos, eles falam que a alfabetização tem que ocorrer até o 3º ano do ensino fundamental. Isso aí está partindo já. E aí vem uma Base Nacional Comum Curricular, mais recente, 2017, dizendo que esta alfabetização ela tem que ocorrer até o 2º ano, e não o 3º, como as outras. E é isso, o concurseiro às vezes fica até meio maluco, meio doido. Pô, e agora? É 3º ou é 2º ano? Assim como eu já vi questão de prova. Você tem que analisar o enunciado da questão. Porque se o enunciado da questão estiver falando em diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos, ou do Plano Nacional de Educação, você vai responder até o 3º ano. E se a questão, o enunciado da questão, estiver abordando Base Nacional Comum Curricular, você vai colocar 2º ano. Esse documento mais recente, a Base Nacional, ela de fato antecipou para o 2º ano essa alfabetização, por entender, isso foi resultado de uma ampla discussão, por entender que as crianças conseguem estar alfabetizadas até o 2º ano. Inclusive, muitas delas estavam alfabetizadas até antes. Então, se é possível, vamos padronizar para que seja assim. Porque a partir do momento que a gente deixa o 3º ano, vai havendo um afrouxamento das ações de alfabetização. Então, a gente sabe muito bem que hoje tem alunos que chegam até, finalizam o ensino fundamental não bem alfabetizado. Mas, enfim, existe essa discrepância. Então, quando se trata de Base Nacional Comum Curricular e alfabetização, temos que lembrar até o 2º ano. Professor, agora a gente já está caminhando aí para o final, para a gente não ser cortado. Que pena! Que pena! Agora, em relação a estudo, e não exatamente a conteúdo, a estudo, método de estudo, técnica de estudo, rotina de estudo, que dica você daria para a galera que nos assiste hoje sobre algumas estratégias que ajudam nos estudos e na melhoria dos resultados? Claro, legal. Adoro esse assunto porque foi por onde eu comecei. Então, um curso para concurso público, né, ajudando a galera a se preparar. Existem alguns passos que precisam ser cumpridos na preparação. Tá? Não adianta só sentar na cadeira, escolher aleatoriamente um livro, um material, um vídeo, vou estudar isso hoje porque eu estou com vontade. Chega amanhã, você não sabe o que vai estudar de novo, nem lembra o que estudou ontem e fica estudando de uma maneira muito aleatória. Precisa ter planejamento. Faça uma tabelinha, né? Segunda e terça, eu vou estudar conhecimentos pedagógicos. Quarta, eu vou estudar legislação educacional. Quinta, eu vou estudar língua portuguesa, enfim, dependendo das disciplinas que vão cair na sua prova. Primeiro de tudo, faça um planejamento. Faça uma tabelinha semanal. No domingo, eu fazia assim. No domingo, eu já fazia a minha planilha da semana seguinte. Eu já sabia o que eu ia fazer, certo? Eu já sabia o que eu ia estudar. Eu já sentava sabendo o que eu tinha que estudar. Feito o planejamento, temos que ser fiel ao planejado, né, professor Davi? Não adianta planejar e deixar o planejamento na gaveta. Não adianta fazer projeto político-pedagógico da escola e a escola engavetar o projeto. Não adianta para nada. Tem que ter planejamento e ser fiel ao seu planejamento. E esse planejamento não foi imposto pela Secretaria de Educação. O planejamento é seu. Então, você fez o seu planejamento, cumpra ele. Né? É claro que tem dias que você não vai conseguir, acontecer um imprevisto, acontecer um problema de saúde, ter que socorrer alguém, enfim, tudo bem. Mas, regra geral, né, muito concurso da vida, hoje não vou estar não, porque hoje eu estou meio
não estou no pique, estou cansado. Dê um gásinho, tente cumprir o que você planejou. Então, planeje e cumpra o seu planejamento. Beleza. Nesse seu planejamento, você tem que incluir alguns passos. O estudo de teoria, claro, você tem que aprender a teoria, né? Você tem que entender o que cai na sua prova, estudar teoria. Tem o segundo passo, que é fazer muitos exercícios. Tem que treinar questões. Mais uma vez eu repito aqui, nós estamos estudando para concurso, não é um estudo para a faculdade. E o que que cai no concurso público? Questões. O que que você vai fazer na real, no dia da prova? Questões. Então você tem que treinar o que você está estudando para fazer, questões. Faça muitas questões, planeje. Tem gente que consegue fazer 20 questões por dia, tem gente que consegue fazer 50. Isso vai depender um pouco da carga horária disponível, aí precisa ser adaptado. Então, estuda a teoria, faça muitas questões, preferencialmente da banca da sua prova, deixar bem claro. Mas, professor, a minha banca da prova não encontro questões. E aí você vai ficar sem fazer questões também? Não. Aí você abre o seu leque e vai fazer questões de outra banca. Uhum. O importante é fazer questões. Você não encontrou, vai ficar sem fazer? Também não. Então, estude teoria, faça questões, faça revisões. E aqui, ó, é uma falha que muita gente comete. Não revisa o que estuda. E tem que ter uma rotina de revisão, não pode ser uma revisão aleatória, não. E aí também vai de cada um. Você precisa se conhecer. Como funciona a melhor revisão contigo? Tem gente que revisa todo dia. Por exemplo, tem gente que estuda hoje, sexta-feira, amanhã, antes de começar os estudos no sábado, revisa o que estudou no dia anterior, na sexta. É um método de revisão. Se encaixa com o seu tipo de estudo, você vai avaliar, faça o teste. Tem outras pessoas que fazem revisão no final de semana. Não, domingo eu vou tirar só para revisar, não vou estudar teoria nova. Domingo vai ser só para revisar e fazer questões. Particularmente, eu gosto mais desse método. Porque a gente vê estudando teoria, chegou no domingo ou no sábado, depende do seu dia, é um estudo mais tranquilo, sabe? Domingo, tá bom, já estou no final ali, da semana, vou pegar um pouquinho mais leve. Eu vou revisar o que eu já estudei e fazer algumas questões. É o que eu mais gosto. Não é que é o correto ou errado. Tem gente que faz revisão a cada 2 dias do conteúdo estudado, tem gente que faz revisão no final do mês, todo mês revisa tudo, tira uma semana só revisando. Enfim, a mensagem aqui é que cada método vai funcionar com algumas pessoas e outras não. Você precisa se testar, você precisa se conhecer, saber qual é o método de revisão que se adapta a você. Uhum. Agora, tem que fazer revisão. Se não, você estuda, esquece, né, professor? Aí depois o que tem que fazer? Volta tudo de novo. Estuda e nunca consegue completar o edital. Porque ele não mantém uma sequência, ele não vai em linha reta. Eu gosto muito de utilizar sábado e domingo para revisar e bater forte nas questões. Porque quando eu pego o meu sábado e domingo e reviso muito aquele conteúdo, eu vou para a próxima semana com aquele conteúdo bem fixado, sabe? Eu vou para uma semana melhor em relação àquele conteúdo do que se eu não tivesse revisado. Porque talvez o que eu aprendi na segunda, se eu não revisar e não treinar aquilo no final de semana, vai se esvair. A gente pode se perder. E sem contar que, particularmente, o professor Alonso aqui gosta de fazer questões e revisar. Para mim é um estudo mais agradável me colocar à prova, a teste, ver se eu estou acertando, errando. É legal. Do que ficar só estudando teoria. Então você estuda teoria ao longo da semana. Claro que você faz questões também nesse estudo de teoria. É normal, ao longo do seu estudo de teoria você vai fazer questões de fixação. Mas eu tiro o domingo, um dia pelo menos no final de semana, pode ser os 2, para só fazer revisão e questões. Então, acho que é uma dica bem legal. E aí, eu já falei de teoria, tem que estudar teoria, tem que fazer muitas questões, muitos exercícios, tem que fazer a revisão e, por fim, fechando aqui os 4 passos da preparação, tem que fazer o simulado, pessoal. Tem que se avaliar. Lembra do passo a passo da didática, do planejamento? Tem que fazer o passo da avaliação, porque você precisa saber como você está. Tem gente que não faz o simulado e não tem a menor ideia de como está. E aí, vai para a prova e ser um tiro no escuro. Quando você faz o simulado com frequência, está mantendo um percentual de acerto cada vez maior, você vai até com mais segurança para a prova. Nossa, tudo bem, pode até não dar certo, isso é outra história. Mas você vai com mais segurança. Nossa, eu estou indo bem no simulado. Só que se você não faz, você não sabe se você está bem. Às vezes a pessoa acha que está bem, mas não está, porque se fizesse o simulado ia ver que a nota não estava boa ainda. Mas vai para a prova, acha que já está super preparado, não vai bem na prova e acaba até desistindo de continuar para concurso público. E não funciona assim. Você precisa se testar, preferencialmente questões da banca, e tome cuidado também, porque não é todas as questões da banca. Porque não adianta, por exemplo, a minha prova vai ser da banca CESP.
Não adianta eu também pegar 50 questões aleatórias da banca e tentar fazer, porque pode ser que tenha questões que não está no seu edital, que você não estudou. Então você também precisa fazer esse filtro. Vou colocar questões do que está incluído no meu conteúdo programático da prova, da banca, que vai aplicar a prova, e vou fazer esse teste. E aí a gente fecha esses 4 passos: teoria, exercícios, revisão e o simulado. É a grande dica que eu tenho, passo a passo, e tudo bem planejado, tudo bem organizado, com rotina, porque a rotina ajuda muito, né? Principalmente nos momentos mais difíceis, quando você já está cansado, está com um sentimento assim, está numa badzinha, não está legal, a rotina te ajuda a te manter firme. É igual a academia. O professor Alonso aqui pode treinar, gosta de ir para academia. Tem dia que eu não tô com vontade não, cara. Tem dia que eu estou com vontade de tomar uma cervejinha. O professor Alonso gosta de tomar uma cerveja. Mas, cara, tá dentro da minha rotina, do meu plano, né? E eu vou treinar, depois eu vou me divertir ali com meu filho, né, com a esposa, tomar uma cerveja com amigo. Mas a rotina ajuda muito nisso, né? Às vezes a gente não está com aquela disposição, mas a rotina vai ajudar você a se manter firme aí na preparação. Professor, quero agradecer muito Opa. pela participação. Eu passei protetor solar e esfreguei no olho e entrou dentro do meu olho e começou a arder. Eu tô aqui com o olho lacrimejando. Mas Eu achei que estava chorando de emoção aqui pela nossa live. Verdade. Quero agradecer muito por nos ajudar, assim, contribuir com nossos alunos, agradecer quem participou, mas calma que não acabou não, galera. Professor, para quem está conhecendo o teu trabalho hoje, como que faz para encontrar teu material? Onde que eles te acham na internet? Como que eles fazem para acessar seus conteúdos? Basicamente, você encontra no meu Instagram. O meu Instagram, ele leva o meu nome, é alonso.prof. Acredito que quem está assistindo a live consegue visualizar aqui, né? Meu Instagram, alonso.prof. Praticamente é o carro-chefe aqui, onde eu posto de tudo, posto de cursos, de concursos, notícias, questões, dentro das coisas mais, posto até o Alonsinho, no final, acho que tem aqui nos alunos aqui, já até conhece o Alonsinho, o filho do professor Alonso. Tem um canal do YouTube que está crescendo agora, a gente está começando há pouco tempo, como eu disse a vocês no início da transmissão, a Pedagogflix, ela começou em outubro agora de 2020, então é um projeto que a gente está levando à frente com muita garra, muita dedicação e que a gente espera que cresça cada vez mais. O canal do YouTube Pedagogflix e também o site na plataforma da Pedagogflix, onde você acessa os cursos, tem muito conteúdo gratuito, simulados gratuitos também, que é www.pedagogflix.com.br www.pedagogflix.com.br, a plataforma de vídeo com muito conteúdo legal lá para vocês. Professor, muito obrigado. Quem está assistindo nossa live aqui, que veio do Instagram do professor Alonso, não deixe de seguir o Instagram do professor Davi, professor.davi. Quem é do Instagram do professor Davi, que chegou aqui, não deixe de seguir o Instagram do professor Alonso, Alonso Prof. E quem já segue os dois, parabéns que vocês estão no caminho certo. A gente se vê numa próxima oportunidade de conteúdo como este. A live vai ficar salva no meu Instagram. E posteriormente a gente vai salvar, editar e vai postar no YouTube do professor Davi e também no YouTube do professor Alonso, para vocês poderem acompanhar, revisar e anotar com um pouco de mais atenção. Muito obrigado, professor. Grande abraço. Pode se despedir da galera. Exato. Queria de todo o coração aqui agradecer esse convite maravilhoso. Quando eu vi a mensagem do professor Davi, professor Alonso, bora fazer uma live juntos? Nossa, que alegria. É um sentimento único, um prazer, de fato, estar aí com um grande professor também da área da educação. O fato de ser convidado também, de certa forma, é um reconhecimento, assim como eu reconheço o excelente trabalho do professor Davi. Essa parceria aqui tem tudo para ter outras lives, dar muitos frutos para vocês, a gente espera isso, tá? Então, de todo o coração, professor Davi, obrigado pelo convite, que outros venham, estarei sempre à disposição, quiser fazer algum evento, alguma live aí, é só mandar aquela mensagenzinha aí na hora, não tem nem o que pensar, tá bom, professor? Obrigado, muito sucesso também para o seu trabalho, e vamos que vamos aí, buscar a aprovação dessa turma toda aí. Grande abraço, professor, fique com Deus. Um abraço para todos os alunos aí também. Tchau, tchau, galera. Deixa eu desligar aqui. Pessoal, muito obrigado por participarem. Obrigado por estarem com a gente. Nossa live vai ficar salva. Eu estou chorando porque o meu protetor solar entrou no meu olho, eu fiquei mexendo, tá ardendo, você sabe o tanto.
Mas obrigado, galera. Um grande abraço. A gente se vê no próximo momento, no próximo vídeo. E tchau, galera. Tchau, pessoal.